Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nada. Se por acaso você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Olha, gente, hoje sabadão, né? Em resumo, vamos trazer para você que acompanha o nosso canal aqui a questão do 14º salário que já está tramitando no Congresso Nacional. Eu vou deixar até uma entrevista aqui, uma reportagem no final, só para você entender bem como está, digamos assim, os avanços dessa sugestão de número 11. O advogado Sandro Gonçalves, como vocês sabem, de Ribeirão Preto, apresentou no portal E-Cidadania uma proposta para que o INSS pague em dezembro um 14º salário para os aposentados e pensionistas por conta da pandemia do novo coronavírus. Como conseguiu o apoio de mais de 20 mil internautas, a ideia foi transformada em sugestão legislativa, a SUG 11 de 2020, e começa a tramitar pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH, que é presidida, né, pelo nobre senador o Paulo Paim, lá do Rio Grande do Sul. Ele assumiu a relatoria e aguarda o retorno dos trabalhos presenciais do Senado para pôr o projeto em debate. Segundo o Paim, com a pandemia, os aposentados estão sendo os mantedores dos filhos que perderam o emprego. O senador conversou sobre o assunto, né, com o jornalista Adriano Faria, da Rádio Senado. Eu vou deixar para vocês aqui, gente, a entrevista para você ouvir. É de suma importância, você que é aposentado, você que é pensionista, porque tudo indica, meus amigos e minhas amigas, que de fato você vai ter sim o 14º salário no mês de dezembro. Então fica aí na íntegra a entrevista do senador Paulo Paim, né, concedida ao jornalista Adriano Farias, da Rádio Senado. Um 14º salário emergencial a ser pago em dezembro deste ano aos aposentados e pensionistas do INSS. A proposta é do advogado Sandro Gonçalves, de Ribeirão Preto, São Paulo, e ela foi apresentada no portal E-Cidadania como ideia legislativa. Como conseguiu o apoio de mais de 20 mil internautas, precisamente 43.303, a ideia virou a sugestão legislativa número 11 de 2020, a ser examinada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, a CDH. Vamos conversar agora com o presidente da CDH, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele é o relator da matéria e recomenda a transformação da sugestão legislativa em projeto de lei. Senador Paim, muito bom dia. Bom dia, a satisfação é nossa falar com a nossa querida Rádio Senado. Senador, oi. Assim como as outras comissões permanentes do Senado, a CDH não está se reunindo em razão da pandemia. Como é que fica então a tramitação desse projeto com as comissões sem se reunir? De que maneira esse assunto pode avançar? Esse assunto do 14º salário dos aposentados e pensionistas, 14º emergencial. Bom, veja bem, Adriano, como você falou bem, é uma SUG com mais de 20 mil assinaturas, mas como eles têm um pool lá, esse setor de São Paulo, que trabalha com uma série de canais pela internet que tratam de previdência, já está aí, eu diria que nessa altura do campeonato, com certeza, mais de 10 milhões de pessoas estão fazendo um movimento a nível nacional para esse projeto. O projeto chegou na comissão, como você já relatou, eu avoquei a relatoria, porque nós temos só em votação virtual e as comissões não estão funcionando, fiz o relatório, já apresentei o relatório, ele está pronto para ser votado. Bom, qual o caminho que tem? Se o Senado voltasse, o Congresso voltasse, digamos, em agosto, que fosse, né? Nós votaríamos em agosto. Se percebermos que não há espaço, porque diz que esse pico da pandemia vai ultrapassar agosto, e o Congresso não voltar, eu posso, conversando naturalmente com os signatários que encaminharam, apresentar como um projeto
para que ele seja debatido no plenário. Eu tenho alertado a todos que, claro, que não é fácil, porque os auxílios de emergências que são considerados nesse momento são principalmente para aqueles que não têm nenhum tipo de receita. A questão do aposentado eu vi com simpatia, na minha ótica, claro, porque eu tenho todo um vínculo, fui autor do Estatuto do Idoso, enfim, mas eu tenho toda uma simpatia porque eu sei muito bem como é a situação que está hoje o aposentado, né? Principalmente aquele que ganha menos. Qual a situação? Já tem um dado que mostra que antes mesmo da pandemia, 10 milhões de pessoas dependiam do salário dos aposentados para sobreviver. E agora aumentou muito mais. Se tem os dados que mostram que quase 70% da renda familiar, 65% caiu nesse período, é real, dos mais pobres principalmente, porque não tem nenhum tipo de rendimento, a não ser aquela ajuda de 600, em alguns casos 1.200. Então ele está praticamente segurando a sobrevivência de filho, de neto, de bisneto, de genro, de sogra, enfim. Ele é que está segurando o conjunto da família. E o 13º dele, ele já retirou adiantado. Houve condições dele retirar. Então ele não tem nada a receber, em tese, em matéria de 10º no fim do ano. Esses argumentos e outros tantos que foi alencado para subsidiar a proposta da SUG 11, eu coloquei como, por exemplo, alimentação, vestuário, escola, transporte, remédio, luz, gás. Ou seja, a situação está de fato muito, muito difícil. Agora é preciso, como eu disse a outros tantos, eu sou simpático à ideia, dei o parecer favorável. Agora temos que ver como é que vai ser a tramitação e aquela pressão democrática e popular é muito importante para que a população em cada estado faça contato com o seu parlamentar, deputado federal ou senador, para sensibilizar a todos. Claro, eu sei que muitos são sensíveis, mas um movimento popular é que pode fazer com que, de fato, aconteça a votação com a brevidade necessária devido à situação dos aposentados. Agora, senador, nós estamos conversando com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sobre a sugestão legislativa número 11 de 2020. Você pode ir na internet, vai no site de buscas como o Google, digita sugestão 11/2020, que vai aparecer a página dessa sugestão, inclusive com o teor do projeto, ou melhor, da ideia legislativa, que agora é sugestão e que está sendo relatada pelo senador Paim. Senador Paim, o senhor é parlamentar aqui no Congresso Nacional desde 87, né? Participou da Constituinte. E é senador desde 2003 e o senhor já sabe, claro, que vai surgir durante a tramitação o argumento que não vai ter dinheiro para pagar esse 14º emergencial para aposentados e pensionistas devido aí às outras ajudas, os outros auxílios que já estão sendo pagos pelo governo federal. Como é que o senhor pretende, caso o projeto chegue à discussão aqui no Senado e depois na Câmara, vencer esse argumento que com certeza vai surgir? Olha, primeiro dizer que eu não sou o único relator, né? Eu fui o relator que acatei a SUG 11. Para que ela tramite em forma de projeto, e está ali o meu parecer, porque eu acatei. Mas eu já sinto que há outras discussões que surgem dentro do Congresso, que eu tenho a obrigação, devido à transparência, de comentar com vocês. Há quem diga que tem. Não, até podemos pensar, mas temos que limitar. Vai ser até quanto? Vai ser até 1 salário mínimo, 2 salários mínimos? Não é eu que vou decidir. Eu acatei a sugestão para debater dentro do Congresso. Esse é um caminho que, digamos, o impacto será bem menor nas contas a nível nacional, primeiro. Segundo, e nós temos numa economia, num momento que eu chamo de guerra, né? Nós temos um inimigo invisível que está matando aí, muitos dizem que vamos chegar a 100 mil mortos no Brasil, né? A situação de fato é gravíssima, o quadro que se apresenta, cada dia aumenta mais. Por exemplo, o meu estado, o Rio Grande do Sul, que estava bem distante, agora já está tudo na chamada bandeira vermelha. E o colapso nos hospitais acontecendo. Então é uma situação, digamos, da maior gravidade, e por isso, toda ajuda que puder vir,
de parte, aí claro, nós estamos falando da União, de parte do governo federal, ela só vai ajudar, inclusive, a impulsionar a economia a nível nacional. Nós sabemos que, segundo dados que nos fornecem as áreas do campo da economia, de que cerca de 70% dos municípios brasileiros, eles vivem mais do dinheiro que circula internamente no município dos aposentados e pensionistas do que o próprio fundo de participação dos municípios. Então, eu sempre digo que quando você injeta dinheiro na camada mais pobre, além de você ajudar a salvar vidas, a viver com um pouquinho mais de dignidade, você está também impulsionando a economia. É um dinheiro que vai corretamente, não tem como ter desvio, porque todos eles, aposentados e pensionistas, têm que sua ficha cadastral junto ao sistema. É um dinheiro que chega na ponta e, consequentemente, ajudaria, inclusive, a dar um empurrão na economia num momento tão delicado como esse, além, naturalmente, claro, de ajudar a salvar vidas. Mas, ao mesmo tempo que eu defendo essa tese, eu defendo também a tese de que os 600 a 1.200 deveria ser, no mínimo, mais 3 meses e não 2 meses, para ajudar os que mais precisam, e também discutir uma questão do auxílio, o seguro-desemprego, né? Porque o seguro-desemprego, tu calcule, o cidadão que terminou agora, venceu o prazo dele de receber o seguro-desemprego. Aonde que ele vai? Para onde ele vai? Ele fica numa situação desesperadora, porque emprego não tem e ele não tem mais direito a receber o seguro-desemprego. Que a gente revisasse também isso. São ajudas todas de emergência, como eu acho que deveríamos ter o auxílio de emergência permanente, a tal proposta de, do Eduardo Suplicy. Renda básica de cidadania. Isso, bom, você me ajudou, Adriano, grande Adriano. Renda básica de cidadania. Eu falo isso quase toda semana e por isso enfatizo que está surgindo na Câmara e no Senado um debate da renda básica de cidadania inspirado no projeto que já é lei, mas não foi aplicado, não foi regulamentado, do ex-senador Eduardo Suplicy, que faria que todos os brasileiros, os 210 milhões de brasileiros, receberiam um percentual. Então não haveria problema nenhum de saber quem tem direito. Todos receberiam, e a pergunta que sempre vem, só para ajudar, porque não deixa de ter ligação com o 14º salário, as perguntas me fazem, sim, mas o rico também, sim, digamos que a renda básica seja, só como exemplo, né, R$1.000. Bom, todos vão ganhar, o rico também sim, porque ele vai pagar muito mais, todos receberão. Então, no fundo de emergência que seria criado, naturalmente, vamos dizer, um cidadão que teria ajudado o fundo até com 10 mil, ele vai ter 1.000 de volta. E quem não ajudou com nada, terá 1.000 também. Okay. Então é um projeto que merece um debate. Diversos países têm esse debate, como tem também do 14º salário. Senador Paulo Paim, muito obrigado aqui pela entrevista. Vamos aguardar aí com atenção essa questão do 14º salário. Muita gente está perguntando sobre isso nas redes sociais, né? Está tendo aí uma campanha forte nas redes sociais. Agradecemos ao senhor pelos esclarecimentos. Bom dia para o senhor. Bom dia, abraço, Adriano.